Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre Teoria Geral da Administração. Hoje nós vamos falar sobre a teoria estruturalista. Bom, a teoria estruturalista, ela surgiu na década de 50 do século passado, ou seja, em 1950, e ela tem como objetivo ser uma escola intermediária entre a escola clássica e neoclássica da administração e a escola humanística. Ela considerava a escola clássica e neoclássica muito mecanicista, tratava o homem como uma máquina, e considerava a escola humanística muito romântica, muito ingênua em relação à forma como tratavam seus funcionários. Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre a teoria estruturalista é a questão da empresa como parte da sociedade. Ou seja, a teoria estruturalista entendia que não é possível você estudar uma empresa sem você entender como a empresa impacta na sociedade e como a sociedade impacta na empresa. Ou seja, tudo o que a empresa faz impacta positivamente ou negativamente a sociedade. E a sociedade também impacta na forma como a empresa é organizada. Ela é uma escola considerada eclética, porque ela vai aceitar várias teorias de outras escolas. O fato da escola, da teoria estruturalista, ela ser eclética, é uma variável considerada em quase todas as escolas mais modernas, ou seja, elas fazem uma mesclagem entre o que elas acreditam nas várias escolas que existem. Bom, aí ela também vai impactar muito positivamente em ciências humanas e sociais, como psicologia, antropologia, filosofia, economia. Ou seja, é uma escola, é uma teoria da administração que conversa com várias escolas, várias áreas do conhecimento possíveis. Aí temos que saber o conceito de estrutura. Estruturas são dois ou mais elementos ligados entre si que mantêm juntos nas adversidades ou nas mudanças. Esse é um conceito da química, mas que nós podemos aplicar aqui à teoria das empresas. Ou seja, o que é uma empresa? São dois ou mais elementos, e aqui nós podemos considerar capital, ferramentas, máquinas e a mão de obra humana, obviamente. Esses elementos estão ligados entre si e mesmo nos problemas, mesmo nas adversidades, esses elementos continuam juntos para atingir a sua finalidade. Esse é o conceito que nós podemos considerar aqui de organização. São dois ou mais elementos ligados entre si que nas adversidades eles se mantêm juntos, ou seja, quando acontece algum problema, esses elementos permanecem juntos para atingir a sua finalidade. Bom, a organização, aqui nós precisamos também saber o conceito de sinergia que a teoria estruturalista traz. Sinergia é considerar que os elementos, as pessoas ligadas entre si, elas têm uma produtividade maior quando elas estão juntas do que quando elas estão separadas. O economista Adam Smith, ele já tinha falado sobre a sinergia muito antes no livro Riqueza das Nações, que é um livro de 1776 mais ou menos. É um livro bem antigo e ele fala ali que quando você coloca a mão de obra junta e essa mão de obra cada um fica com uma atividade para fazer, mas eles trabalham de certa forma juntos, a produtividade é muito maior do que se cada um trabalhasse sozinho. Vamos imaginar que cada um trabalhe sozinho produzindo sapatos. 10 pessoas, cada um produz 10 sapatos, ou seja, no total são 100 sapatos. Caso essas 10 pessoas trabalhem juntas, aí nós vamos ter a sinergia, que é o resultado positivo do trabalho em conjunto. Digamos que eles produziram agora 150 sapatos, ou seja, a soma das partes é maior do que o todo. Quando eles trabalharam juntos, eles conseguiram produzir muito mais do que quando eles trabalhavam separados. Isso é o conceito de sinergia, que é muito importante para a administração. A sociedade e as organizações. A teoria estruturalista entende que a sociedade é feita de diversas organizações, empresas, ONGs, governos, igrejas, grupo do futebol, grupo do livro, tudo isso são organizações. Elas possuem uma finalidade, cada uma com a sua finalidade diferente, e cada uma impacta também na empresa. Ou seja, a teoria estruturalista, ela vai estudar a empresa como um todo, como ela impacta nas outras organizações da sociedade e como essas organizações impactam também na empresa. As organizações são limitadas em recursos, ou seja, uma empresa ela tem um limite de pessoas, um limite de capital, e isso significa que ela não pode aproveitar todas as oportunidades que surgem para ela. Ela tem que escolher quais oportunidades que ela irá optar por
por escolher mesmo qual oportunidade que ela quer aproveitar. Então, se isso significa o custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Sempre que uma empresa ela opta por um tipo de negócio, ela opta por realizar um negócio, ela está abrindo mão de outras possibilidades que ela poderia estar realizando. Isso significa que a escolha ela é muito importante, porque cada vez que você escolhe o A, você está deixando de lado a opção B, C, D e E. Isso é o que nós chamamos de custo de oportunidade. Cada escolha opta em não estar escolhendo outros resultados. Por isso a empresa tem que realizar a melhor escolha possível por causa do custo de oportunidade. Bom, finalidade das organizações. As principais organizações que nós temos na sociedade são as empresas, o governo, as ONGs e as famílias. Bom, empresa. Empresa é uma organização de pessoas e capitais que buscam produzir algo útil para a sociedade e nesse processo eles buscam obter lucro, tá? Então produz algo útil para a sociedade e tem como finalidade nesse processo obter lucro, tá? E aí nós temos o governo. Qual que é a finalidade do governo? Aumentar o bem-estar social da sociedade através de educação, saúde, segurança e infraestrutura. Nós temos as ONGs. As ONGs elas atuam em áreas, em demandas sociais que não foram completamente satisfeitas pelo governo e também não foram satisfeitas pelas empresas porque muitas vezes também isso não é lucrativo. Imagina, por exemplo, uma ONG que ela atende crianças de um orfanato. Um orfanato são crianças abandonadas, né, obviamente, por pais. Então essas crianças elas não têm dinheiro. As empresas não vão estar interessadas nessas crianças. Digamos que o governo, por uma falha também, né, nesse caso uma falha do governo, não atende essas crianças. Então você vai ter uma ONG que vai atuar nesse vácuo, tá? Nesse vácuo social onde nem o governo nem as empresas estão atuando. Essa ONG vai atuar para, de uma certa forma, ali, atender essa demanda social que é dessas crianças abandonadas. Tá? Então a ONG atua onde as empresas e os governos não quiseram atuar. Nós temos também, por último, aqui a família. A família é a menor organização da sociedade que protege e prepara seus indivíduos para o convívio com a sociedade. Ou seja, qual que é o objetivo da família? Preparar os indivíduos para viver em sociedade, ok? Vamos lá. O conceito de empresa eu falei para vocês, agora vamos falar sobre o conceito de homem organizacional. A teoria estruturalista ela traz um novo conceito de homem, que é o homem organizacional. Lá na teoria clássica e neoclássica nós temos a teoria do homem econômico, ou seja, é uma teoria que prega que quanto mais o funcionário trabalha, mais ele recebe, então mais motivado ele vai ficar. Então a teoria clássica e neoclássica, ela vai tratar o funcionário como uma máquina, e essa é a crítica que é feita a essas duas teorias da administração. Lá na escola humanística, na teoria humanística, nós vamos ter um aumento, né, da abrangência do estudo sobre o funcionário, que vai ser considerar o homem social, correto? Então no homem social você vai entender a parte psicológica do funcionário, toda a afetividade que ele tem com outro funcionário, com a relação com o chefe. Então tudo isso vai ser considerado. Aqui na teoria estruturalista nós vamos ter uma nova expansão. Não basta estudar só o psicológico do funcionário dentro da empresa. É necessário entender o homem como fazendo parte de várias organizações. Então você vai estudar aqui o homem, qual o impacto da religião dele no trabalho, qual o impacto da estrutura familiar dele dentro do trabalho, qual o impacto dele estar fazendo atividade física ou não dentro do trabalho. Nós vamos ter então aqui a figura do homem organizacional, que é um homem que participa de várias organizações e conforme ele participa ou não de outras organizações e que tipo de organizações são essas, isso vai impactar no trabalho. Isso é muito interessante porque hoje em dia não tem mais como você avaliar o funcionário se não for através da teoria do homem organizacional. Imagina que um homem tem, por exemplo, uma religião, ele é judaico, então ele não trabalha no sábado. Possivelmente se você colocar ele para trabalhar no sábado, por mais que ele vá, ele não vai ter um rendimento muito bom, porque o fato dele participar de uma religião que não trabalha no sábado
quando ele for posto obrigatoriamente para trabalhar no sábado, ele vai ter uma produtividade menor. Imagina que você tem também um funcionário judaico e você faz no almoço carne de porco. Olha só, quem é judeu não come carne de porco. Então o fato de você colocar carne de porco vai significar que ele não vai comer mistura. Ou seja, vai ser um funcionário mais fraco, frágil, né, do ponto de vista físico, trabalhando o dia inteiro sem ter comido uma refeição ali com proteínas. Então você tem que considerar todas as organizações que o funcionário trabalha para você estar podendo motivá-lo e você tratar esse funcionário de uma forma adequada. Então notem que a figura do homem organizacional ela é a mais correta, a mais indicada para estarmos trabalhando atualmente quando nós vamos falar de políticas de gestão de pessoas dentro das empresas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, se você gostou, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no Instagram, tá? Para outras pessoas estarem podendo assistir, isso ajuda bastante o canal e eu estou contando com vocês, galera. Até a próxima aula, tchau, tchau!